Artemisa Entrevista. Nós vamos conversar com o Dr. Jedaias Medeiros Pedro, farmacêutico bioquímico, mestre em educação médica e doutor em ciências da educação. É especialista em farmácia homeopática e citologia clínica e conselheiro federal de farmácia pelo estado do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre enterobiose. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? Prazer é meu e eu agradeço a oportunidade. Dr. Jedaias, o que é enterobiose ou oxiurose? Que parasita ou verme desencadeia essa doença? A enterobiose é uma enfermidade causada por um parasita chamado Enteróbios vermiculares. O Enteróbios existe várias espécies, mas somente o Enteróbios vermiculares é que parasita o ser humano. Uhum. E onde que esse parasita é encontrado, doutor? Esse parasita, ele é encontrado no intestino grosso. Uhum. É o local que a gente chama de habitat, né? Uhum. O habitat dele é intestino grosso. Uhum. Vive no seco ali, no próximo apêndice. Como é que ele é? Como é que a pessoa pega nesse parasita? Como é que ele é transmitido para as pessoas? pessoas? A transmissão dele existe de várias formas. Por isso que é uma enfermidade que pode até cronificar. Uhum. Muitas vezes o paciente tem na idade infantil e continua tendo, porque a transmissão dele, ela se dá até por auto-infestação. Que normalmente existem parasitas em que somente a ingestão de ovos é que pode provocar essa enfermidade. Entretanto, a enterobiose, ele pode ser provocado também até por uma alta infestação. Então, alguém que tem o parasita pode continuar se infestando, diferentemente de alguns outros parasitas. Por isso que o tratamento dele não é difícil, mas a cura é difícil. Uhum. E como é que a pessoa sabe que ela pode estar com essa doença? Não significa que ela esteja, mas pode estar. Quais são os sintomas? Veja bem, normalmente, os demais parasitas, de um modo geral, eumintos, existem alguns que não são sintomáticos. A enterobiose é bem sintomática, porque ela produz um prurido anal muito intenso. E dificilmente quem tem essa enfermidade deixa de ter o sintoma. É um sintoma com intenso prurido anal. Até porque esse parasita vem próximo à região anal e deposita os ovos. E isso incomoda com uma reação do próprio organismo à produção desse prurido anal. Que normalmente se chama coceira, né? É um termo mais comum entre a sociedade. Mas o termo científico seria prurido anal. Agora, como o senhor falou, nem sempre tem sintomas, né? Em exames, por exemplo, anuais, né, que a gente deve fazer os nossos exames anuais para ver como é que está a nossa saúde, esse parasita pode ser detectado ou teria que ser um exame mais aprofundado? Como é que é, doutor? Veja bem, a prevenção, normalmente, mesmo sem sintomas, nós deveríamos fazer um check-up, né? Dependendo da idade, anual ou mesmo semestral. E um dos exames chamados assim de prevenção primária é o parasitológico. Agora, a grande dificuldade da enterobiose é que ele pode ser diagnosticado pelo exame parasitológico de fezes. Mas esse exame não seria o específico. O específico é chamado de fita gomada, onde o próprio paciente, ou então com a ajuda, quando é criança, com a ajuda do pai ou da mãe, coloca uma fita gomada no ânus, prende ali por algum tempo e depois é colocada sobre uma lâmina e entregue de imediato ao laboratório. Veja bem, quando a gente fala em enterobiose, normalmente a maioria pensa que deveria ser pelo exame parasitológico de fezes. No entanto, o diagnóstico principal seria o da fita gomada. Eu não quero com isso dizer que o exame de fezes não tenha a sua utilidade, o seu benefício. Ele tem. Mas o diagnóstico preferencial é da fita gomada.
Uhum. E, doutor, as pessoas podem confundir, né, os sintomas com outras doenças? Quer dizer, a pessoa pode estar com a enterobiose, mas pensar que está com outra doença? Ou Olha ao bem, contrário, né? olha bem, o prurido anal, na verdade, são diversas as causas, né? Pode ser por um vírus, pode ser por fungos, pode ser por determinados alimentos. Então, o prurido anal é um sintoma que eu diria assim, muito vago, onde quando o paciente apresenta prurido anal, não significa que seja uma enterobiose. É necessário o quê? É necessário uma pesquisa. Normalmente, a enterobiose, ela é mais comum em crianças e adolescentes, mas isso não quer dizer que o adulto não possa ter. Então, o ideal é que o paciente, ao apresentar um prurido anal, que ele cheque todas as situações possíveis, né? Eu diria que deveria começar até com a fita gomada. Agora, se negativar essa pesquisa, então deve ser pesquisado outras situações. Agora, eu também não aconselho que apenas um exame possa ser dito como negativo. Porque existem determinados cuidados, né? Essa fita gomada deve ser colocada no ânus do paciente, normalmente pela manhã, sem que haja limpeza, sem que haja higiene. Deve ser, acordou, colocou a fita gomada, retira, coloca sobre uma lâmina e encaminha rapidamente ao laboratório. Se a pesquisa for negativa, deve continuar outras lâminas, até a gente esgotar, na verdade, que esse prurido anal possa ser de uma enterobiose. Mas a pessoa que for fazer esse procedimento, ela primeiro tem que consultar o médico, ser orientada para saber como fazer direitinho, né, doutor? Exatamente. Eu até diria que o ideal seria pegar todo esse aconselhamento no laboratório. Certo. Eu na minha vida prática, na minha vida de aulas, né, eu percebi que muitas vezes até na clínica médica existe um certo desconhecimento. Toda vez que eu dei aula e falei sobre fita gomada, muitas pessoas me questionaram, dizendo, mas eu vou a médico, nunca é solicitado isso. Eu tive laboratórios. Alguns pacientes tinham enterobiose, o médico solicitava apenas o paracetamol de fezes e muitas vezes o caso foi negativo. Houve uma necessidade de uma fita gomada. Então eu aconselharia, na minha avaliação, um procedimento de buscar informações no laboratório. Porque inclusive essa lâmina, né, vai ser doada pelo laboratório. Agora, doutor, o tratamento da doença, além de medicamentos, requer outros procedimentos? Uma cirurgia, alguma coisa assim ou não? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Veja bem, o tratamento terapêutico, né, à base do medicamento, ele faz um efeito, que eu diria, um bom efeito, de 80% a 90% de possibilidades de cura. Agora, existe uma necessidade muito grande de ter outros cuidados, porque o medicamento, por si só, ele não vai resolver o problema. Por quê? Veja bem, essa contaminação muitas vezes se dá dentro de casa, né? Às vezes é uma pessoa da família que se contamina e termina contaminando a família toda. Porque o enteróbio tem um ovo muito leve. E como a fêmea vive, como esse parasita, na verdade, ele vive próximo à região terminal, essa fêmea deposita os ovos na região anal. E durante a noite, muitos desses ovos saem e fica sobre o lençol. E normalmente nós temos o quê? O costume de suspender o lençol e bater o lençol, e normalmente esses ovos ficam soltos, né, na poeira. E muitas vezes a pessoa ingere, por inalação, esses ovos. Então, o ideal da pessoa que começa um tratamento de enterobiose é que essa roupa de cama todo dia seja fervida, que não seja balançada no quarto, mas que ela seja embrulhada, colocada num aquecimento, né? Ferver essa roupa. Esse cuidado tem que ser feito. Agora, o senhor falou uma coisa interessante, porque, de repente, a própria pessoa pode ser reinfectada. Quer dizer, ela está fazendo tratamento e tal, depois ela volta a usar aquela roupa de cama sem lavar, ela pode ser reinfectada, doutor? Exatamente por quê? Porque isso é um ciclo, né? Existe um ciclo.
Esse ciclo do parasita, eu diria, nós chamamos de monossênico. Quer dizer o quê? O paciente passa para outro, não precisa um hospedeiro intermediário. Então, um paciente pode se contaminar com os próprios ovos que o próprio parasita dele está produzindo, como ele pode contaminar outra pessoa de dentro de casa. Esses ovos, normalmente, eles ficam na região de uma casa, por exemplo, de 2 a 4 semanas. Viáveis. Viáveis. E uma característica desse ovo é que, após ele ser eliminado pela fêmea, poucas horas depois, ele já é um ovo infectante. Ele é diferente de outros parasitas, por exemplo, que precisa passar num determinado tempo, 2, 3 meses, para ele ficar infectante. É, né? Algo, então, quase invisível, não, doutor? Sim, é microscópico. Esses ovos são microscópicos, você só consegue visualizar através do microscópio. Nossa, aí é difícil. Então ele fica na poeira, por exemplo, a pessoa pega o lençol, sacode o lençol, ele é muito leve, é um ovo extremamente leve, e ele fica no ar ainda por algum tempo antes de que a gravidade consiga colocá-lo, né, numa superfície. E, além disso, o prurido anal, as crianças, por exemplo, costumam coçar, né? Coçar aquela região, e aquelas unhas fica cheio de ovos. E daqui a pouco, por algum tempo, ele esquece e leva a mão com as unhas contaminadas à boca, pronto, está feito o ciclo outra vez. Então, quando se fala dessa doença, a pessoa tem que ser muito bem informada em todos os sentidos, né, doutor? Enterobiose é uma enfermidade parasitária que tem que ser muito bem cuidada, muito bem orientada, porque ela difere, a transmissão dela é por diversos caminhos. Não é um caminho único, existe a heteroinfestação como existe a autoinfestação. Ela pode ser interna como pode ser externa. Ela pode ser direta como ela pode ser indireta. Então, a transmissão desse parasita se dá por diversas formas e diversas maneiras. Por isso que o tratamento dele se torna difícil. Não que o medicamento não haja, mas é que muitas vezes eu estou tomando esse medicamento, mas eu não tenho os devidos cuidados que deveria ter. Agora, doutor, se a pessoa tiver com essa doença e não procurar um médico, quais as consequências, o que pode vir a acontecer se ela não se cuidar? Eu diria assim, pelos estudos, né, que risco de vida é muito difícil, mas ele pode provocar determinadas situações que possa agravar. Eu não diria que seria um processo vital pelo parasita, mas em consequência dele. Por exemplo, o prurido anal é tão intenso que a pessoa coça e pode levar aquela região anal a um ferimento, a uma lesão. Dessa lesão pode aparecer bactérias. Dessas bactérias, pode ter bactérias com uma patogenicidade, uma virulência muito grande, que pode, não diria com frequência, mas vai levar até uma sepsemia, não é? Por exemplo, as mulheres... Pode dar um câncer, doutor, se não for tratado adequadamente? Câncer, eu diria que, assim, não seria um processo muito comum, né? Mas uma lesão pode desencadear, né? Dependendo da gravidade dessa lesão. Dependendo do constitucional desse paciente. Poderia ter casos mais complicados. Por exemplo, a mulher, ela pode ter uma vaginite. Muitas vezes eu fiz um exame de urina que não tinha nada a ver. Encontrei nesse sedimento urinário ovos de enteróbios. Então, isso leva a crer o quê? Que existia parasitas na própria vagina. Então, pode originar uma vaginite, pode originar um processo até mais acentuado, não muito comum, mas uma infecção nos ovários, nas trompas, uma metrite, infecção de útero mesmo. Quer dizer, são situações que eu diria não muito comuns, mas que pode acontecer. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Certo, eu vou continuar à disposição, isso para mim é muito, muito importante e interessante, porque eu acredito que o profissional de saúde, ele tem que informar, é um dever dele, né? Com certeza. Então, para mim, eu quero agradecer essa oportunidade e colocar
me colocar à disposição de vocês. Eu acredito que a profissão farmacêutica tem muito a contribuir para a saúde pública da sociedade. Com certeza, nós é que agradecemos, doutor,